Muito boa noite, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. É com muita alegria que estamos eu e Larissa Chaves aqui hoje, nesta festa de comemoração dos 86 anos do Grupo Espírita Amor e Verdade. Eu aproveito para saudar todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, seja o Facebook, seja o YouTube. Dou meu boa noite aos queridos amigos da Rádio Espírita Esperança, do IDEAC Espírita de Campos, mas saúdo aos companheiros de Itapiruna, os companheiros do Norte e Noroeste Fluminense e todos aqueles do Brasil afora, porque quando estamos pelas vias das redes sociais, nós sabemos que a nossa palavra, que o Evangelho de Jesus, pelas vias da veneranda doutrina espírita, chega aos mais variados corações. Me recordo de ainda muito jovem comparecer nessa casa que hoje completa 86 anos e assistir a palestras onde a prece inicial, a prece final, é bem verdade, era feita por seu Alberto do Amaral. Quantas pessoas queridas, quantos companheiros conheci nessa casa, e hoje o meu coração está em festa por poder retornar, por poder participar desse seminário e por trazer uma grande amiga. Eu quero dizer como vai funcionar a nossa sistemática de hoje. Larissa Chaves vai falar 30 minutos, depois eu vou falar outros 30 minutos, e ao final a gente vai responder as perguntas que vocês fizerem. Então, aproveitem, façam suas perguntas, porque vocês não conhecem essa fera que está aqui do meu lado. Larissa é uma grande amiga que eu conheci aqui em Niterói, na Sociedade Espírita Fraternidade, e foi aquilo que eu posso chamar de admiração ao primeiro olhar. Porque, além de uma grande amiga, é uma grande profissional da psicologia, alguém que estuda na sua área, alguém que estuda a própria doutrina espírita e que hoje tem feito um excelente trabalho. Quem não a conhece, pode ir lá no seu YouTube, Inspiration. Eu tive que treinar para dizer essa palavra hoje. Em inglês, para mim, é mais fácil. Inspiration, onde vocês vão encontrar palestras, seminários, pequenos vídeos de alto conteúdo doutrinário. Vocês podem acompanhá-la também num programa semanal que ela faz na Rede Amigo Espírita TV, nas segundas-feiras, às 8h30 da noite, gente, onde hoje ela está estudando o livro Evangelho no Lar, que é uma grande obra, traz reflexões para cada um de nós. Então, abracem a Larissa, como eu já abracei, e que nós possamos estar juntos, não sem antes fazer a nossa prece. Amigo e mestre Jesus, benfeitor maior de nossas vidas, nós te buscamos para te agradecer. Pela bênção da vida, pelo ensejo da reencarnação, pelos 86 anos do Grupo Espírita Amor à Verdade. Sê com cada um de nós, secunda os nossos esforços e dá-nos a tua paz. Conduza, Senhor, em bênçãos de inspiração e de paz a nossa querida Larissa. Conduz a cada um de nós que está nos assistindo e nos ouvindo nesse instante. Abraça todos os que sofrem, os familiares, o nosso Brasil, e permanece conosco nesses instantes de espiritualidade e de vida. Muito obrigado e que assim seja. Larissa, você está em casa. Itapiruna te recebe, mas não só Itapiruna. O Grupo Espírita Amor à Verdade e todo o Norte e Noroeste Fluminense. A palavra é sua. Boa noite a todos, boa noite meu amigo Rafa, boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando, cada um, né, talvez através de uma conexão diferente, e também a todos aqueles que mais tarde terão também a oportunidade de assistir a esse estudo que estamos aqui fazendo, iniciando junto a esse querido amigo Rafael. Muito obrigada pelas palavras de carinho, é tudo muito recíproco, uma amizade realmente que vai se consolidando, graças a Deus. E é uma alegria podermos falar hoje também de um tema tão importante. Esse tema que cada um de nós que deseja se aprofundar, ter o seu próprio olhar também, que é sempre importante, né? Quando nós fazemos a nossa própria leitura, o nosso próprio aprofundamento em relação aos temas, nós poderemos então desfrutar especialmente em O Livro dos Espíritos, na terceira parte dessa obra, que trata das leis morais, exatamente a 10ª lei é essa que nós escolhemos
para estudar, para aprofundar, para conversar com vocês hoje. Então, quem ao longo da minha fala e também depois ao longo da fala do Rafa, desejar fazer alguma pergunta que tenha relação com o tema que nós estamos aqui desenvolvendo, fique muito à vontade para colocar a pergunta aqui no chat. E então, após as nossas falas, nós reservaremos um tempo final para responder dentro, é claro, das nossas possibilidades. E então, lá nessa terceira parte de O Livro dos Espíritos, nós temos essa lei. As leis morais estão ali apresentadas através de perguntas e respostas, como está organizado todo o Livro dos Espíritos, essa obra básica tão importante para a nossa compreensão da filosofia espírita. E nós temos ali de pronto uma informação já importante, mesmo que a gente não leia e não mergulhe nas perguntas, só de observar o título da 10ª lei moral, apresentada nessa terceira parte de O Livro dos Espíritos, algo já nos chama a atenção. Porque Allan Kardec coloca, possivelmente sob a orientação dos benfeitores espirituais que coordenavam esse grandioso trabalho, o título dessa lei como Lei de Justiça, Amor e Caridade. Ele poderia ter colocado, por exemplo, Lei de Justiça como a 10ª lei, e poderia ter colocado uma lei posterior que tivesse como título Amor e Caridade. Porque é muito comum que nós façamos, mesmo dentro aqui das nossas leis humanas, daquilo que no próprio Livro dos Espíritos, no próprio desenvolvimento dessa temática, quando eles nos dirão que existem as leis humanas e que existem as leis naturais ou divinas, eles poderiam, então, considerar, até mesmo aqui nas nossas leis humanas, nessas aqui bem do terra a terra, é comum que nós associemos a caridade ao amor, a caridade e o amor à misericórdia. Mas o que nos chama a atenção é essa associação da justiça ao lado do amor e da caridade, como fazendo parte de uma mesma lei. E isso é importante que nós reflitamos, porque parece uma coisa simples, mas essa compreensão, compreender que trata-se de uma lei e não de 3 leis que estão, por força do acaso, colocadas ali, unidas lado a lado. Quando nós, enquanto espíritas, estamos distraídos em relação a essa comunhão da justiça, do amor e da caridade, nós poderemos, por exemplo, observar uma pessoa que está, nesse contexto nosso atual, num leito de hospital, num leito de dor, passando por um processo, às vezes, muito difícil, muito doloroso, de uma doença do próprio Covid-19, ou de tantas outras doenças difíceis da recuperação, com muitos padecimentos, porque todas as outras doenças também continuam nos acometendo, e nós poderemos imaginar que essa pessoa está passando por aquilo, por algo que já tenha feito na sua vida, por algum tipo de resgate, por alguma necessidade de aprendizado, ou por uma prova, ou que seja uma aflição atual, alguma coisa que ela tenha feito nessa própria vida, alguma imprevidência, algum descuido. É muito comum que nós levantemos essas hipóteses, que nós nos questionemos algo que esteja sempre associado à justiça, e pensando, é claro, na justiça divina, na lei divina. Então, é muito comum que também, observando alguma situação que nós consideramos injusta, como, por exemplo, o caso, de uma criança que está passando um padecimento, alguma coisa causada por outrem, ou alguma criança que nasce com uma doença rara, é muito comum que nós nos questionemos, meu Deus, onde estará a justiça? Como essa criança, que parece tão destituída de qualquer equívoco, de qualquer falta, poderá passar por isso? E então, muitos de nós espíritas poderemos, desavisados dessa lei que estamos aqui estudando hoje, poderemos ainda dizer assim, mas, como sabemos, essa criança, que parece tão destituída de equívocos, na verdade, é um espírito multimilenar, com múltiplas existências,
e então ela está resgatando alguma coisa, tem algo no seu passado que justifique. Então, percebamos, meus amigos, já para início aqui do nosso estudo e da nossa reflexão, que colocar a lei de justiça, amor e caridade como uma lei, do mesmo jeito que existe a lei de trabalho, do mesmo jeito que existe a lei de progresso, a lei de destruição, a lei de conservação, né? E todas as que vêm antes mesmo dessa, que é essa que estamos trabalhando aqui, a 10ª lei, do mesmo jeito que cada uma ali está sozinha, né? Não tem lá lei de progresso, vírgula, tá lá, lei de progresso. Então, por que Allan Kardec teria colocado lei de justiça, amor e caridade? Porque esse ângulo, esse ponto de vista, falar da justiça, do amor e da caridade como uma lei, quer nos dizer uma coisa que muda o nosso olhar sobre tudo o mais, sobre a criança que passa por algum tipo de injustiça aos nossos olhos, como também sobre as pessoas que estão padecendo, como sobre todas as aflições, todas as provas, todas as expiações da terra. Porque é como se Allan Kardec e os benfeitores espirituais, já com esse título, estivessem nos dizendo assim: onde você observar a ação da justiça, lembre-se que ela estará sempre acompanhada da ação do amor, da ação da caridade. Se esses três ingredientes são ingredientes de uma mesma lei e não de leis apartadas, então, para a lei divina, estamos aqui falando da lei de Deus, da lei divina. E é também nessa parte de O Livro dos Espíritos que teremos notícias que a lei humana, a lei do mundo, especialmente no mundo como o nosso, caminhando lentamente para a regeneração, mas ainda no momento de trânsito muito turbulento, com muita obra sendo feita na casa, como nós estamos sentindo na nossa própria pele. Nesse processo de trânsito, nesse processo, numa situação como essa que nós estamos aqui vendo e aqui observando, é muito comum que as leis humanas não correspondam à lei divina. O trabalho das múltiplas existências, o trabalho do progresso, o trabalho do avanço, nos fará elevar o padrão dos nossos direitos, dos nossos deveres, tudo quanto consta na lei humana, para que essa se equipare, para que essa esteja correspondente à lei divina, mas há ainda uma grande distância, porque nós estamos ainda muito distantes. E a verdade é que a nossa lei humana já avançou muito. Quando nós estudamos a lei, percebemos que o avanço, nossa, é impossível que alguém diga que não houve avanço, há muito avanço. Na verdade, nós nem conseguimos ainda cumprir o que está prescrito na nossa lei humana. Mas, mesmo essa lei humana que já avançou tanto, precisará avançar muito para chegar à lei divina, para se equiparar à perfeição das leis de Deus, onde reina a justiça, o amor, a caridade, a igualdade, que em verdade é equidade, né? Essa igualdade em que a gente consegue estabelecer a igualdade sem que ninguém fique com menos, sem que ninguém fique em desvantagem, em que as diferenças, as peculiaridades são sempre consideradas, todas as variáveis das equações são vistas, são aproveitadas, são cuidadas. Então, a verdade é que na lei divina, não na lei humana, ainda não na lei humana, mas já na lei divina, se eu observo uma situação e se eu cogito que aquela situação, que aquela aflição, que aquela prova, que aquela dor é fruto de uma questão de justiça, de uma questão de prova, de uma questão de expiação, de reparação, se eu cogito, mesmo que eu não tenha certeza disso, eu precisarei ter olhos de ver, de cogitar que ali, com certeza, existe também amor, existe também caridade. E isso muda tudo, meus amigos, porque quando nós colocamos as pitadas de amor e de caridade
no nosso olhar sobre as questões de justiça, nós retiramos o nosso julgamento. Porque é muito comum que essa nossa fala, que esse nosso olhar em relação às situações pelos quais os outros passam, de achar, deve ter feito alguma coisa, tem algo ali no passado dessa pessoa, é muito comum que isso venha à nossa mente como racionalização, como um processo de defesa do nosso ego, nos defendendo da cobrança da nossa consciência a fazer alguma coisa. É muito comum que a gente pense assim, não, mas assim, cada um está colhendo o que planta, então se essa pessoa está nessa situação, se esse irmão está passando por isso, a gente até chama de irmão, mas não sente como se fosse realmente um irmão, não ama como ama a um irmão. Então, se essa pessoa está passando por isso, tem alguma coisa, né, que justifique. E aí, como a gente não coloca os ingredientes do amor e da caridade, a gente acha que aquilo não tem nada a ver conosco, que a nossa vida está diferente porque estamos fazendo escolhas diferentes. E então, assim, a gente se exime de fazer alguma coisa, se exime de dar um passo à frente, se exime de se envolver, se exime de ajudar. Uma vez mesmo, eu estava fazendo um estudo e falando, né, de não ter passado por algumas provas, por algumas dificuldades que eu vi algumas pessoas passarem, da escassez, da falta de alimento, ou às vezes de precisar desde criança, né, passar por essas dificuldades que nós sabemos que num mundo como o nosso, e num país especialmente como o nosso, com tantas questões sociais, uma camada expressiva de crianças e de adolescentes passa desde muito cedo por privações, pela escassez, pela necessidade de trabalhar quando deveria estar brincando ou estudando e tudo mais. E então uma pessoa me disse assim: "Ah, Larissa, mas se você não passou nessa existência por nada disso, isso numa conversa entre espíritas." E essa pessoa me disse assim: "Se você não passou, não passa por nada disso, é merecimento seu. É porque você deve ter feito por onde?" E aí é que nós nos enganamos, meus amigos, quando queremos achar e interpretar enquanto espíritas que tudo é uma questão de justiça, que tudo é uma questão de merecimento. E aí dissociamos o amor, a caridade, logo a misericórdia divina da sua justiça. Como se em dado momento Deus fosse justo, em dado momento Deus fosse misericordioso, quando em verdade Deus é sempre a justiça, é sempre a misericórdia ao mesmo tempo. Então, quando nós não estamos passando por uma determinada experiência provacional, quando pessoas estão num leito de dor, sofrendo, padecendo, e eu gozo de saúde, isso não quer dizer que eles sejam merecedores da aflição e que eu seja um pouco melhor e por isso não estou passando a aflição. Essa não é a interpretação da lei de justiça, amor e caridade. Por essa lei, pelo olhar espírita, nós não estamos passando por determinado padecimento agora, nessa circunstância, não necessariamente porque não mereçamos, mas porque nesse programa atual, que tem como objetivo o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, eu não tenho necessidade, nesse momento, dessa experiência. Posso ter logo amanhã. Posso ter daqui a uma semana. Posso, inclusive, não ter a necessidade de passar por isso agora, porque não tenho ainda ombros fortes o suficiente para determinadas provas, para determinadas experiências que aquele que está ali à frente, passando por aquelas dores, carregando aquelas cruzes, já consegue passar, porque já tem força moral suficiente para aproveitar aquela experiência, para crescer com aquela experiência. São tantas as possibilidades que nós não poderemos generalizar, achando que se eu não passei por isso, eu sou um pouco melhor. Que se o outro está passando, é porque ele está pagando. O Deus que a doutrina espírita nos apresenta não é um Deus de privilégios. Não é um Deus que diz assim: olha, você é tão boazinho, então eu vou te dar uma vida maravilhosa.
vou te dar uma vida cheia de facilidades. Olha, você é uma serva tão fiel, eu vou trabalhar para a sua prosperidade. O Deus que Jesus vem nos apresentar e a lei divina de que ele é portador, o reino de Deus que ele vem anunciar através da boa nova, não nos fala disso, porque é o próprio Mestre quem nos diz que este reino não viria com aparências exteriores, com essas facilidades do mundo, com as ilusões da matéria. Não poderei dizer ei-lo aqui ou ei-lo acolá. Está nas coisas imperecíveis, não nessas que a traça rói, não nessas que rapidamente se esvaem das nossas mãos. A lei divina, a lei que já é reflexo do próprio Criador, não a lei humana em processo de aprimoramento como cada um de nós, mas a lei divina, a lei de justiça, amor e caridade, que é um dos pontos centrais da lei divina, tem princípios que nós precisamos compreender, assimilar, para que possamos pautar a nossa vida, as nossas ações nesses princípios, sem nos confundir com os princípios do mundo, que estão sempre nos dizendo, faça por você, pense em você, você primeiro. A lei divina comporta cada um de nós como parte dessa grande criação. Então, nós também portamos o amor a nós mesmos, o respeito a nós mesmos faz parte. E é importante, inclusive, nos usar como referência, aprender a querer o bem e o bom para nós mesmos, para que possamos ter essa referência em querer o bem para o outro, em querer que o outro esteja bem, que o outro consiga algo de bom. Mas na lei divina nós vamos além disso. Na lei divina nós conseguimos dar um passo além. E é por isso que eu gostaria de ler aqui para vocês um trecho que está em Mateus 5, em que o mestre estava ali no meio do seu sermão do monte, né, onde sabemos que ele falou sobre as bem-aventuranças, mas sobre muitas outras coisas importantes também, e em dado momento ele dirá assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Então ele estava dizendo, eu não vim destruir esta lei que vocês conhecem como lei, a lei que o povo judeu considerava como lei divina, mas que guardava ali ainda uma certa mistura com a lei humana, porque foi necessário, naquele momento histórico, que essas coisas caminhassem um pouco misturadas. Mas Jesus diz, olha, eu não vim destruir, mas eu vou trabalhar para que vocês consigam separar o que é lei divina realmente, o que realmente faz parte da revelação, e aquilo que faz parte de um momento passageiro, de um trânsito e que ficará para trás. Pois amém vos digo, até que passem o céu e a terra, os tempos, não passará um iota, nem uma pequena letra do alfabeto, ou traço da lei, até que tudo se realize, até que tudo o que faz parte da lei divina, tudo que é revelação dos céus, se concretize, se realize. Quem, portanto, violar um desses mínimos mandamentos e dessa maneira, ou seja, da maneira equivocada, da maneira distorcida, da maneira deturpada, ensinar os homens, será chamado mínimo no reino dos céus, no reino que não vem com aparências, no reino em que a essência, a intenção, o sentimento importam mais do que aquilo que está por fora, do que a embalagem. Quem, porém, praticar e ensinar, este será chamado grande no reino dos céus. Ou seja, quem caminhar, vivenciar conforme a essência da lei, sem hipocrisia, sem falar uma coisa e vivenciar outra coisa, esse sim será chamado grande no reino dos céus. Por isso vos digo, e aí ele está dizendo isso para todos nós, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E aí existe uma mensagem de Emmanuel,
que está no livro Vinha de Luz, em que ele vai comentar exatamente essa passagem. E ele vai dizer algo muito interessante. Logo no início da mensagem, é o capítulo 161 do Vinha de Luz, Emmanuel dirá: os escribas e fariseus não eram criminosos, nem inimigos da humanidade. Cumpriam deveres públicos e privados, respeitavam as leis estabelecidas, reverenciavam a revelação divina, atendiam aos preceitos da fé, eram sacerdotes, eram estudiosos, jejuavam, pagavam impostos, não exploravam o povo. Isso, Emmanuel, obviamente, está falando de modo geral, né? Existiam exceções. Naturalmente, em casa, deviam ser excelentes mordomos do conforto familiar. Então, onde que está o problema? Vamos ver onde está o problema? Entretanto, para o emissário celeste, a justiça deles deixava a desejar. Adoravam o eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Repetiam fórmulas verbais no culto à prece. Todavia, não oravam expondo o coração. Eram corretos na posição exterior. Contudo, não sabiam descer do pedestal de orgulho falso em que se erigiam, para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Raciocinavam perfeitamente no quadro de seus interesses pessoais. Todavia, eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. A mensagem continua, mas é esse trecho que eu acho tão importante para a nossa reflexão enquanto espíritas, ou enquanto talvez alguns amigos que possam vir a nos assistir, que estejam conhecendo a doutrina espírita, mas que sejam cristãos, que sejam de alguma filosofia, ética, moral. É muito importante que nós não só façamos a nossa parte naquilo que a lei humana ou que mesmo as instituições já nos convidam a fazer. É importante que a nossa vida esteja pautada na lei de justiça, amor e caridade, conforme uma lei muito superior, que é a lei divina. E então, lá na questão 876 de O Livro dos Espíritos, nós teremos uma referência muito importante para observar nas nossas vidas. E essa referência diz assim: o Cristo vos disse: desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. E aqui, considerando um mínimo de saúde espiritual, mental, psicológica de alguém que deseja coisas boas para si. Então, por isso, nós somos a referência, por isso precisa ser uma referência saudável. Eu preciso, primeiro, respeitar os meus limites, saber da minha importância para que eu me use como uma referência positiva, como eu me amo, como eu me respeito, como eu desejo algo de bom para mim. Então, eu tenho condições de me usar como referência nessas palavras do Cristo e desejar também para o outro algo de bom. Não desejar só para os meus filhos, só para os meus familiares, só para aqueles que têm o mesmo sangue que o meu, mas conseguir olhar uma criança na rua e me sensibilizar. Porque como eu desejo para a minha filha de 4 anos que ela tenha comida, que ela tenha conforto, que ela tenha educação, então eu sou capaz de desejar para o filho ou para a filha daquela mulher que eu desconheço algo tão bom quanto. E de perceber que se a justiça, o amor e a caridade caminham sempre juntos, talvez se aquela mulher padece de uma prova, de uma expiação, não me interessa se nas causas atuais, se nas causas anteriores, quem sabe seja eu o convite do amor e o convite da caridade, o encontro com o amor, o encontro com a caridade na vida daquela pessoa. Então, eu não mais me aparto da situação e acho que não tem nada a ver comigo, mas eu vou ao encontro da situação, mesmo que a pessoa não venha me pedir nada, como está aqui também em O Livro dos Espíritos, sobre as esmolas.
Não esperar que o outro te peça, mas sensibilizar-se para ir ao encontro da dor, ir ao encontro do padecimento, ir ao encontro dos que estão sofrendo o peso das suas próprias ações ou das injustiças do mundo e me colocar à disposição do serviço. Por saber que todas as criaturas, que todos os filhos de Deus estão sempre situados, como diz também o Livro dos Espíritos, entre alguém que tenha condições de me estender a mão e outro, que sou eu, que necessito estender a mão. Então, se eu tenho recebido tanto da vida, que eu olhe também para aqueles que estão com as mãos estendidas, aguardando a minha para auxiliá-los. E como etapa final desse primeiro momento, eu gostaria de compartilhar uma história que está no livro Jesus no Lar. É o capítulo 16. E vai nos contar, eu vou aqui resumir para vocês a história, sobre dois amigos, né? Uma história que Jesus conta numa situação em que os seus discípulos estavam ali falando sobre a salvação, sobre a dificuldade, né, de ajudar o outro, sem primeiro salvar-se, sem primeiro pensar em si. E aqueles já não estavam falando só em ter a si mesmo como uma referência, querer bem a si, mas já estavam caminhando talvez para um pensamento um pouco egoísta. E é quando Jesus resolve, para trazer o ensinamento daquela noite, contar uma história de dois amigos que estavam muito doentes, padecendo do frio numa longa jornada, e era o período do inverno, e eles necessitavam chegar rapidamente a alguma hospedaria, porque já não estavam bem de saúde, e a caminhada ali para frente ainda seria longa. E enquanto esses dois amigos caminhavam, eles mesmos necessitados, com dificuldades com a sua saúde, eles encontram no caminho uma criança que estava jogada ao relento, quase morta. E um deles fala: olha, precisamos ajudar. E o outro se esquiva porque diz assim: como? Ainda temos uma longa jornada, está fazendo muito frio, nós precisamos, eu preciso. Como eu vou pensar nele? Como eu vou ainda carregar um fardo se eu sou o maior necessitado? E então ele segue adiante, e o outro que havia se compadecido, que havia se deixado tocar pela dor do outro, vai ao encontro da criança, carrega aquela criança que estava inconsciente, aconchega no seu próprio peito e segue mais lentamente, porque agora carregava ainda um peso. E o inverno, o frio pioram bruscamente naquela noite. Quando finalmente ele consegue chegar àquela estalagem onde viria a se hospedar, ele pergunta pelo amigo que havia seguido à frente, e ninguém havia visto seu amigo ali. E então ele vai cuidar da criança, e no dia seguinte, quando amanhece, ele ainda não havia encontrado o amigo. Até que, após alguma busca, vão dar conta de alguém que havia falecido de frio antes mesmo de chegar àquela hospedaria. Porque foi exatamente aquela criança e o calor do seu corpo que fizeram com que aquele viajante, que foi tomado de compaixão, sobrevivesse. Porque a mensagem está nos trazendo como funciona a lei de justiça, amor e caridade. Quando eu me coloco a serviço da lei, a serviço do amor, a serviço da caridade, quando não por egoísmo ou não por querer tirar a minha própria vida, mas por me sensibilizar com a dor do outro, por perceber que eu e o outro fazemos parte de uma mesma comunidade, somos irmãos. Então eu consigo me sensibilizar com a dor do outro, consigo aconchegá-lo junto a mim. E por fim, mesmo que essa não fosse a minha intenção, eu descubro que a lei é tão perfeita que, salvando o outro, fui eu o primeiro a ser salvo. Ao pensar no outro, foi exatamente a minha vida que foi auxiliada. Assim, quando nós também nos envolvemos nos trabalhos, no nosso próprio trabalho ou nos trabalhos da vida, nas atividades de beneficência, de caridade, somos nós os mais necessitados. Somos nós os que mais recebemos,
somos nós os primeiros a ser salvos. Então, nós ficamos por aqui nessa primeira etapa e agora damos aqui a palavra ao querido amigo Rafael Siqueira. Eu estou tão embevecido com a fala da Larissa que eu tinha até esquecido de ligar meu microfone. Muito boa noite, meus caros amigos, minhas queridas amigas. Eu quero cumprimentar aqueles que nos deram boa noite aqui, porque meu querido Aloísio Lima Pires está nos assistindo, a Congregação Espírita Paz e Harmonia, a Rádio Espírita Esperança, a Rádio Portal da Luz, a Ana Paula Creton, a Glória Azevedo, a Maria Chaves, o Jorginho, que já estava com a gente antes, minha querida Lúcia Braga. Nós te agradecemos, viu, Lúcia, por essa oportunidade de estarmos juntos falando do Evangelho de Jesus sob a ótica da veneranda doutrina espírita. Quero cumprimentar não um amigo, um irmão, Robson Ribeiro. Tenho certeza que a Larissa guarda ele também em grande sentimento de afetividade. E Maria Alice Pinheiro. Pessoal, eu acho que eu nem precisava falar nada, depois que a Larissa nos trouxe a sua fala tão assim, melodiosa aos nossos corações, eu acho que eu precisava só pedir a vocês que fizessem as perguntas. Compartilhem conosco. O objetivo das nossas lives não é apenas eu falar, a Larissa falar, mas nós estamos juntos. Nós estamos num grande barco onde o timoneiro é Jesus. Então, é o momento de vocês perguntarem, é o momento de vocês trazerem suas dúvidas, é o momento de vocês, olha, não concordei com isso não. Você consegue me esclarecer? É o momento de vocês dizerem coisas que às vezes podem passar pela cabeça de vocês, mas às vezes fica aquelas, será que eu vou falar bobagem? Nós estamos em casa. Quando estudamos o Evangelho de Jesus, nós nos sentamos na condição de aprendizes, porque um ajuda o outro a compreender as palavras do Mestre, que são palavras de vida eterna. Lei de justiça, amor e caridade. Até os meus 18 anos, eu era católico e me tornei espírita. E quando ainda era católico, Lari, eu tinha mais temor da justiça de Deus do que me sentia abraçado pelo amor de Deus. Eu acho que esse é um grande pesar das nossas religiões tradicionais, porque tudo a gente pensa na justiça de Deus, a gente pensa nos castigos, nas punições, mas me tornei espírita. A doutrina que não nos limita, mas a doutrina que nos liberta. E comecei a estudar vorazmente esse livro. E quando cheguei na terceira parte, fui uma por uma. Lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de liberdade, lei de igualdade, chegou na 10ª. E eu sou filho de professora de matemática, sabe, gente? Porque adoração é uma, trabalho é uma, conservação é uma, agora são 3. Lei de justiça, amor e caridade. E como nós, muitas vezes, queremos fazer o nosso espiritismo ao invés do espiritismo, conforme Kardec, eu falei, aqui existe um erro. Mas não existe, sabe, gente? Quanto mais a gente estuda, mais a gente se apercebe do quão grandiosa é a nossa doutrina. Aliás, amanhã é dia 18 de abril, dia de nós reverenciarmos esse livro, que deve ser um livro de cabeceira para cada um de nós. E eu comecei a meditar. Por que a 10ª lei moral, lei de justiça, amor e caridade, trazem 3? Na verdade, é 3 em 1, é igual o hambúrguer do McDonald's. Eu não vou dizer o que tem um hambúrguer no McDonald's, mas estudando, eu cheguei à conclusão, minha amiga Lari, que na verdade Deus, quando é justo, ele é bom. Quando Deus é bom, ele é justo. Nós não conseguimos dissociar uma coisa da outra. Não há como afastar o amor da justiça de Deus. Porque quando nós pensamos num Deus implacável, esse Deus só existe na nossa cabeça. É o Deus que ama. Quando nós pensamos no Deus que ama, ele é também o Deus que está exercitando a justiça através das leis morais, as leis criadas, as leis naturais durante todo o tempo. Então, eu aconcheguei o meu coração, porque antes de um Deus daquela rigidez que muitas vezes a gente queria entender, olha, se eu fiz isso, eu vou colher isso. O que eu fui na minha vida passada? Bom, é o que eu vou colher hoje. Porque muitos de nós espíritas vemos uma rigidez na lei de causa e efeito, nós vemos uma lei implacável e a gente passa a ver na nossa vida um peso, uma cobrança, algo que ao invés de nos libertar,
nos limita. E quando eu me dei conta que a justiça vem em doses homeopáticas e ela vem embalada num grande embrulho de presente chamado amor. Porque daí eu compreendi que Deus é misericórdia. Porque misericórdia é quando ele exerce justiça, amor e caridade ao mesmo tempo. E eu, Lari, quis entender um pouco mais, porque eu gosto de estudar. Se tem uma coisa que eu gosto é de estudar. Fui estudar um pouco do hebraico, sei muito pouco. E eu descobri que a palavra justiça no hebraico é tzedek. E da palavra tzedek, justiça, vem a palavra caridade, tzedakah. E dentro da palavra tzedakah, você tira caridade e tira amor. Ou seja, de um único radical hebraico, tzedek, você tira as três palavras. Então, aquilo que nós estamos estudando hoje, o povo hebreu, o povo do Velho Testamento já estuda há milênios. Eles já sabem que Deus é amor, justiça e caridade ao mesmo tempo. Então, a mensagem que eu venho dizer para vocês, deixar para vocês, resumidamente é essa. Não pensem nesse Deus implacável. Não pensem nessa lei de justiça justiceira, porque justiceiros somos nós. Deus é amor. E eu pude compreender isso de uma forma mais intensa quando escutei, talvez, assim, o negro mais bonito que eu conheço, porque todos os negros são bonitos. Eu adoro os meus amigos. José Raul Teixeira, aqueles olhos verdes que parecem duas esmeraldas, falando numa quarta-feira ali na CEF, Sociedade Espírita Fraternidade, para quem não conhece, e ele estava inspirado pelo benfeitor Camilo, que é o guia de Raul e o guia da nossa casa. E ele soltou uma frase, eu falei assim, olha, essa eu vou anotar e vou colocar na porta da geladeira, porque essa é digna de eu não esquecer nunca mais. Deus nos cobra, ou seja, a lei de justiça nos cobra em pequenas prestações os débitos que nós contraímos no atacado. Ou seja, a gente erra no atacado e o amor de Deus nos permite pagar em suaves prestações. Diferente de banco. E de banco eu entendo porque eu trabalho em banco. Banco cobra muitos juros e correção monetária. Deus não. Deus ama tanto que tira os juros, tira a correção monetária e a gente paga não, gente, a gente resgata, a gente aprende de uma forma tão suave e as pessoas reclamam. Ah, mas você não conhece o meu karma, não conhece a minha dor. E nós aprendemos a dizer assim, não há cruz maior do que os ombros. Porque quando a dor vem para cada um de nós, a justiça da lei de causa e efeito, ela vem embrulhada no amor de Deus, na misericórdia de Deus. É por isso que Jesus nos diz em Mateus capítulo 9, versículo 13, misericórdia eu quero, não sacrifício. Quanto nós nos sacrificamos nos dias de hoje? Quantos clientes chegam no seu atendimento online? Porque hoje as redes sociais nos possibilitaram até isso, com peso nas costas, com tantas cobranças, com tantos martírios, achando que Deus é um carrasco, achando que Deus é padrasto quando Deus é pai. Quando Deus é o criador de todas as coisas, quando Deus nos ama, nós muitas vezes construímos Deus à nossa feição. Mas é o contrário, Deus é que nos criou. Deus é que criou o amor, e o amor rege todas as coisas. E dentro do amor existe justiça e caridade. E para que nós possamos entender isso, eu não quero me alongar muito, porque eu quero dar mais possibilidade da Lari falar, eu me lembro de uma história desse livro aqui, A Vida Escreve. O meu tá antiguinho, eu comprei quase que num brechó espírita, porque já a FEB deixou de editar há algum tempo, mas já está vindo uma nova edição desse livro. A Vida Escreve, o benfeitor espiritual é o Hilário Silva, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Porque ele nos conta duas encarnações do mesmo espírito. O Valdo Vieira, aqui o Hilário Silva, conta da encarnação presente para depois volver a pretérita. Eu vou fazer diferente. Eu vou começar da pretérita para chegar na presente. Porque era um sitiante aqui da costa do Brasil. Daquele sitiante ainda da época do Brasil Império. Ele tinha escravos e tratava aqueles escravos de uma forma bem autoritária. Mais ou menos assim, olha, você faz o que eu mando ou você vai pagar por isso. Um daqueles escravos, um dia, desobedeceu o seu senhor. E porque aquele senhor não queria que os outros agissem da mesma forma, ele pensou, vou dar uma sova nesse escravo, para que ele se arrependa e para que sirva de lição nos outros. E vocês pensam como nós éramos antigamente.
Ele pegou o braço do escravo e moeu no moinho da cana. Imaginem aquele sangue correndo por onde deveria correr o líquido da cana. E aquilo se arquivou na nossa consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Um dia você vai acessar esses conteúdos. Nós podemos até ficar anestesiados nos nossos passos da vida terrestre, mas um dia, não é Deus que vai nos cobrar, não chegarão obsessores extraindo a nossa responsabilidade, porque aquilo está dentro de nós. Ele desencarnou, chegou ao plano espiritual, e a cena do sangue escorrendo ali pelo moinho da cana veio na cabeça dele. E os cobradores que sintonizavam com seu estágio mental começavam: assassino, você não respeitava ninguém. Você não respeitou a vida, você agiu de uma forma vil. Ele fez aquela curva de remorso, aquela curva de culpa, na qual nós não devemos nos parar, porque a culpa e o remorso são direcionadores. A gente sente para poder projetar o futuro, porque a culpa paralisa. Ele fez o que deveria fazer, sentiu, foi ao benfeitor espiritual, fazendo aquela contrição. Eu errei. Eu quero volver ao palco do mundo para ressignificar os meus passos. Eu sei que Deus é amor e justiça. Eu injusticei alguém, agora eu quero receber a mesma injustiça. Deixa-me voltar. Deixa eu agora na posição de quem recebe ordens perder o braço. E vocês acham que o benfeitor espiritual anuiu? Porque muitas vezes nós pedimos isso. O benfeitor espiritual disse assim: olha, você acha que você vai dar conta? Você acha que é fácil viver no mundo sem um braço, sem poder trabalhar? Mas ele insistiu tanto e ele já tinha uma certa maturidade que foi concedido o seu desejo. Mas ele renasceu. Renasceu e teve logo, desde a tenra infância, uma grande bênção. Era espírita. E aqui eu faço um apêndice. Vocês já pararam para pensar na bênção de ser espírita? Na bênção de ter esse livro aqui, que amanhã comemora aniversário, a guiar os nossos passos, na bênção de saber da imortalidade da alma, de saber da reencarnação, de conhecer as leis morais. E ele trabalhou na casa espírita. Ele dedicou-se aos sofredores, dedicou-se à tarefa da caridade e veio a trabalhar numa grande oficina. Era um operário. Chegou o dia em que a culpa que acompanha o culpado veio lhe cobrar o débito do passado. Ele estava lá na sua prensa. Houve um acidente. E naquele acidente, todos olhavam para ele. Mas o que é isso? O Saturnino Pereira, um homem bom, um homem espírita, veio a se acidentar na nossa fábrica e todos começaram a dizer aquelas coisas que nós dizemos. Onde está Deus nesse horário? Por que acontece isso com os homens bons? Porque nós falamos assim. Nós, muitas vezes, somos aqueles que incompreendemos a divindade, mas o Espiritismo nos abre as comportas mentais. Levaram ele para o hospital. E quando chegou no hospital, o médico o atendeu, fez os procedimentos devidos e, ao final, disse assim para ele: olha, você machucou todo o braço direito, mas depois de fazer a cirurgia, você só perdeu o polegar direito. E ele, ao invés de se alegrar porque tinha machucado todo o braço, mas perdeu só o polegar, não. Ficou triste, ficou rabugento, ficou reclamão, tirou a licença do seu trabalho na oficina e resolveu ir daquele jeito mesmo para a sua reunião mediúnica. Ele trabalhava numa reunião mediúnica. Ele era uma espécie de esclarecedor de espíritos. E naquela mesma noite, feito o trabalho espiritual, o benfeitor espiritual da casa, ao final da reunião, comparece. O nome dele era Macário. E pergunta assim: Saturnino, meu filho, o que se passa? É porque eu me acidentei lá na fábrica, eu perdi aqui o meu dedão, eu estou de licença. E Macário resolve contar a história, que eu já contei para vocês. Há 80 anos atrás, era você que estava moendo o braço de um escravo. Você chegou ao quebrado no plano espiritual e pediu, por sua vez, que igualmente perdesse o braço. Mas a misericórdia de Deus é tão grande. Deus é tão bom. Deus é justiça, amor e misericórdia ao mesmo tempo. Que você nasceu. Você trabalhou no bem, você serviu, você atendeu as crianças, você foi um bom espírita, um bom pai de família,
que você que era para perder o braço, perdeu apenas um polegar. Alegre-te. Agradeça a Deus e volte para o seu serviço. E no dia seguinte, ele alegre, com o dedo enfaixado, foi trabalhar. E o patrão, homem, você está de licença. E ele respondeu, licença por causa de um dedo? Eu posso trabalhar com o dedo enfaixado. E continuou sendo aquele homem de bem. Esses são os convites que a vida faz para cada um de nós. Essas são as nossas reflexões para que nós entendamos que aquilo que vem para nós é porque deveria vir. De fato, nós estudamos a lei de causa e efeito ou a lei de ação e reação, que é a terceira lei de Newton, uma lei da física. Mas quando nós pensarmos no efeito, pensemos que vem a misericórdia junto. Pensemos que vem o amor junto. Porque eu vejo muita gente alarmado, com os olhos esbugalhados. O que eu vou sofrer nessa vida? Pense, o que nós sofrermos é aquela prestação pequenina dos débitos gravosos que nós cometemos, ou nessa vida, ou no passado. E que isso seja um direcionador para cada um de nós. Porque da mesma forma que Deus é misericordioso para conosco, ele nos pede ser misericordioso para com as demais pessoas. E vocês sabem o que quer dizer a palavra misericórdia? João Guimarães Rosa, o grande romancista brasileiro que escreveu Grandes Sertões Veredas, nos diz que ser misericordioso, córdia, coração. Mísero quer dizer pobre, pequenez, dificuldade. É quando nós colocamos o nosso coração na miséria alheia. Se Deus coloca a sua bondade nas nossas misérias, nós estamos no mundo nessa via de mão dupla para fazer o mesmo, para colocar o nosso coração nas misérias alheias. E daí nós entenderemos que o amor e a caridade modulam a justiça. Guardem essa palavra. O nosso amor e a nossa caridade modulam a justiça. Podem estancar a justiça como um todo, ou podem diminuir a ponto de nós nem a sentirmos. E por isso nós nos lembramos de uma frase do benfeitor Emmanuel, pela boca de Francisco Cândido Xavier, quando ele diz assim: toda vez que a lei de justiça vier te procurar para o devido acerto de contas, se te encontra no trabalho do bem, em prol do seu semelhante, manda a misericórdia divina, que a lei retorne sobre os seus passos, sem ter hora para voltar. Que pensemos nisso. Que nós possamos refletir que estamos no mundo não para temer a justiça de Deus, mas para nos sentir amados por Deus. E como nós somos amados por Deus, nós possamos fazer a nossa parte, amar ainda mais. Porque se tem alguma coisa que representa o compromisso da nossa vida, é o compromisso de amar. É o compromisso de servir. É o compromisso de ser a minha melhor versão, a minha melhor expressão. Porque vocês hoje olham para o Rafael, olham para a Larissa. Nós não somos aquilo que nós desejaríamos ser, mas nem Paulo era. Epístola aos Romanos, não faço o bem que quero e o bem que não quero, ou seja, o mal, esse eu faço. Mas que nós possamos ser a nossa melhor versão, a nossa melhor expressão. Fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, porque enquanto o mundo grita, o mundo reclama, as pessoas estertoram, nós estamos aqui tal qual pequenos beija-flores lançando as gotículas no incêndio que crepita. Como nós contextualizarmos, então, a lei de justiça, amor e caridade nos dias atuais? Vivemos a transição planetária. Vivemos dias em que só no Brasil mais de 350 mil pessoas desencarnaram. Porque ninguém morreu, gente. Nós não perdemos ninguém. Perder, a gente perde um celular. Perder, a gente perde uma caneca. Quer dizer que a gente vai deixar de ter sensibilidade ou solidariedade? Não. Quer dizer que a gente não vai transformar a dor saudade em dor revolta, porque nós compreendemos a justiça e o amor de Deus. Vivemos dias em que estamos dentro dos nossos lares, daquele recolhimento, e nós temos dois caminhos. Ou engrossamos o coro das reclamações, o coro das críticas, continuamos a nos engalfinhar uns com os outros, porque hoje no mundo nós estamos construindo muros ao invés de pontes. Ou nós escolhemos ser aqueles que amam, aqueles que compreendem a justiça e aqueles que fazem a sua parte.
Eu me recordo de um desenho, Larissa, um desenho da nossa época. Gente, eu sou mais velho que a Larissa, quase uma década, mas ela deve se lembrar. A turma do Zé Colmeia e do Catatal. Porque tinha um leão chamado Lipe e tinha uma hiena chamada Hard. A gente pode escolher ser o Lipe. Que diabelo, Hard. Que pessoa interessante. Ou a hiena... Peraí, eu troquei o nome. Ou escolher ser o leão Lipe ou escolher ser a hiena Hard. Porque Hard, a hiena... Ó dia, ó céu, ó justiça de Deus, ó coronavírus. Nós possamos estar confiantes, esperançosos, abrir o livro dos Espíritos, lá na questão 737, e entender, porque Kardec faz essa pergunta aos bons espíritos, porque Deus nos envia os flagelos destruidores, porque Deus nos envia o coronavírus, para que nós possamos nos transformar moralmente, para que nós possamos crescer mais depressa, porque nós estávamos estagnados, porque nós estávamos num estado, assim, quase catatônico, mas a providência divina nos impulsiona, nos empurra para que a gente possa despertar para o amor, despertar para a plenitude, despertar para nós nos compreendermos que nós somos os vetores da nossa transformação. E quando nós nos transformarmos, nós podemos ajudar a transformar o mundo. Era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Porque não reclamemos de estar dentro dos nossos lares. Não reclamemos da pandemia. Porque mesmo, e nós sabemos que a pandemia acaba sendo um retorno, um efeito das nossas próprias plantações. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que nos trouxe a internet, que nos trouxe as redes sociais, que nos possibilita estar dentro da nossa casa com as redes sociais, com a possibilidade de ver séries na televisão, com a possibilidade de fazer tantas coisas, mas, sobretudo, para que a gente aproveite esse tempo para repensar os nossos passos, repensar as nossas atitudes e amadurecer para uma melhor compreensão da lei de justiça, amor e caridade. Porque se a justiça existe, é para me fazer um convite, amar mais, ser mais caridoso, para uma melhor compreensão de Deus, que está fora, mas também está dentro de mim, me impulsionando para os ideais nobres da vida. Vamos para as perguntas? Se tiver. Não teve, amigo. Não tem nenhuma pergunta aqui, só comentários. Muitos amigos aqui nos acompanhando. Olha, Lari, o que a gente pode fazer então é o seguinte: a gente reitera aí os pedidos para que as pessoas façam perguntas, tragam alguma consideração. Se não, diante aí do silêncio, né, eu peço a você para fazer uma manifestação final e depois eu faço e a gente encerra. Maravilha. Então, se alguém desejar fazer mais uma pergunta, né, vamos no dou-lhe uma, dou-lhe duas. E eu já vou, de qualquer forma, fazendo meus comentários. Se surgir alguma pergunta aqui, a gente, então, caminha para responder, tá bom? Eu já conhecia, Rafa, essa história que você contou, mas já tinha muitos anos que eu não li essa história, né? E é uma história tão interessante, porque nós não sabemos agora do nosso passado, nós não nos lembramos, né? E eu agradeço muito por isso, inclusive, porque essa versão que nós somos agora é a melhor versão que nós já fomos, né? Então, assim, cada um na sua intimidade, cada um no seu dia a dia, é que sabe quem é de verdade, né? Quando está ali comendo o sal do dia a dia, na convivência do dia a dia, no corre-corre. Então, quando eu paro para pensar assim, nossa, essa, assim, não tem Larissa melhor do que essa, né? Essa é a melhor versão que eu já fui. E quando eu observo quais as tendências que eu apresento hoje, né? O calcanhar de Aquiles, quais aquelas áreas sensíveis ali da convivência, e aí eu imagino que ainda tem várias coisas que estão adormecidas, porque esse é um aspecto interessante também dessa, né, desse atacado e dessas prestações, é que algumas características nossas, nesse contexto que nós estamos agora, elas não estão vindo à tona,
né? Do mesmo jeito que temos ali potencialidades em germen, que também não conhecemos agora, né? E que também um dia essa luz vai brilhar, vai ser desenvolvida, mas tem também distorções, pontos de sombra que a gente não percebe agora, não é porque não tenhamos, mas porque o contexto em que estamos agora não mobiliza esse lodo que parece ali tão quietinho no fundo do nosso lago, né? Então, assim, a gente também é colocado num contexto que vai trazer à tona alguns aspectos para que a gente aprimore aqueles aspectos. Então, nessa história tão interessante, que eu fiquei tão feliz de você, quando você me contou que ia trazer, né? Porque é uma história muito rica. E aí a gente pode pensar também, naquele contexto, ele trouxe ali aquela experiência, foi um reajuste, né, que a própria consciência dele solicitou, e de alguns aspectos daquele ser em desenvolvimento. Mas tem outros aspectos que não estão sendo testados, que não estão vindo à tona. Então, eu diria, por exemplo, eu, com a minha consciência de agora, me julgo uma pessoa honesta. Mas nessa existência, eu não fui testada nesse aspecto pela vida. Eu não fui colocada, por exemplo, numa privação, né, do necessário e tendo a possibilidade de pegar o que não é meu. Ou eu não fui testada até já tendo, né, o necessário, mas tendo acesso a muita coisa. Por exemplo, trabalhando num banco, né, tendo acesso a muitas informações das pessoas, CPF geral, eu não fui testada nisso. Então, por mais que a minha consciência de agora diga, não, Larissa, você é muito honesta, eu acho que eu me conheço na honestidade. Mas isso, algumas coisas vinculadas a isso podem estar ali adormecidas e eu posso ser testada em outro momento, porque a nossa evolução, o nosso processo de ajuste com a lei de justiça, amor e caridade também é gradativo. É como se a gente fizesse recortes, né? Nessas doses homeopáticas, dessa coisa que contraímos aí em atacado, é como se a gente falasse, nessa existência, você vai trabalhar essa área daqui. Então, esse lodo daqui vai ser remexido, isso vai vir à tona, você vai trabalhar isso aqui, vai desenvolver essas potencialidades. Numa outra existência, a gente vai para uma outra área, porque imagina só se sacudisse geral, né? Tudo que a gente, ao longo de múltiplas existências, todas as nossas distorções, é muita coisa, a gente enlouqueceria. Por isso que o processo é gradativo, as doses são homeopáticas, e por mais que eu não tenha conhecimento das existências anteriores, se eu simplesmente focar nisso, olha, essa é a minha melhor versão, então eu preciso trabalhar para dar conta do que está aqui agora e avançar. Então a gente já faz um bom trabalho. Tem uma pergunta aqui que diz assim, e já tem duas, né? Mas tinha uma antes. Ah, não, primeiro é essa mesma aqui do Robin. Como aguçar a nossa percepção e sabermos se estamos caminhando de acordo com os nossos desafios? É uma excelente pergunta. Eu vou começar a responder, se o Rafa quiser, ele até complementa. Essa é uma pergunta que eu já me fiz muitas vezes. Até, especialmente quando a vida está em momentos, que não é o caso agora, né? Mas quando a vida estava em momentos assim mais calmos, eu me fazia exatamente essa pergunta: será que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer? Será que eu estou dando conta dos desafios que eu programei? Eu achava que está tudo tão calmo, tem alguma coisa estranha, eu não devo estar fazendo alguma coisa. Mas a nossa vida é exatamente assim. A gente às vezes acha que vai ter que fazer um grande esforço de percepção para fazer o que a gente tem que fazer. Não é um caça ao tesouro. Não vamos precisar de um grande esforço. Na verdade, o que a gente precisa fazer está bem na nossa frente, está bem na nossa cara, está bem no jardim da vida onde estamos plantados. Então, a gente só precisa não fugir do que a vida está nos apresentando. Então, se a vida está nos apresentando uma família, certas pessoas na convivência, no trabalho, no centro espírita, porque tem algum aprendizado ali, mesmo que não seja confortável. Tanto que é muito comum que a gente fuja de um contexto, porque diga assim, eu não sou obrigada, eu não aguento, não sei o quê. Temos realmente o livre-arbítrio para fazer isso. Mas se isso faz parte do nosso desafio, se isso faz parte do nosso aprendizado, esse contexto
essa cena que nos incomoda vai retornar num outro contexto, com outros protagonistas, com outros personagens, porque os desafios que temos a apresentar, as etapas de aprendizado que nós programamos para essa existência, elas vão aparecer claramente na nossa vida. A gente só precisa ter cuidado, não é nem para não perceber, porque vai aparecer claramente, é para não fugir. Porque como na vida o mundo material está sempre dizendo, não, busca as facilidades, né? Você tem que buscar o que é melhor para você, o que é mais fácil, ser feliz, carpe diem. Então a gente tende a querer fugir do desprazer, fugir do desconforto, fugir do que dá trabalho, fugir do que não é tão agradável. Quando o nosso objetivo aqui é aprender, é crescer. Então, se eu estou num contexto que me convida a aprender e a crescer, eu aprendo, cresço, ao invés de fugir. Eu posso até fugir porque o livre-arbítrio me permite, mas o contexto vai voltar. E com certeza tem muita gente pensando, menino, não é que volta mesmo? Porque volta. Quem já fugiu sabe que volta. Você reclama do povo da... Gente, esse Rafael aqui, tô eu lá na CEF com o Rafael. Mentira, viu, gente? É brincadeira. Tô eu lá, nossa, não aguento o Rafael. Aí vou para outra casa espírita. Chega lá, tem um outro Rafael lá que aparece e fala, não é possível. O desafio reaparece realmente. Vou passar para o Rafa, se ele quiser comentar, ou se ele quiser responder a próxima, da Maria Alice. Deixa eu fazer algumas considerações. Fica difícil fazer alguma consideração depois, mas eu quero aproveitar para promover o nosso amigo, porque poucas pessoas, talvez, aí do interior, conheçam o Robson Ribeiro. Grande oportunidade de vocês conhecerem. Um grande amigo, um grande irmão, mas, sobretudo, um grande cantor. Alguém que fala fundo aos nossos corações com a sua presença, mas, sobretudo, com as suas canções. E várias delas estão no seu Facebook, estão no seu YouTube, estão no seu Instagram. Gente, ao invés de ficar vendo tanta coisa negativa na televisão, sintonizem no canal da Larissa, Inspiração, sintonizem no canal do Robinho. Robinho, depois você coloca para mim aí o nome do seu canal, Corrente do Bem, tá? Porque a gente está trocando o negativismo por algo que vai nos elevar. E o que eu queria trazer, meu amigo, como aguçar a nossa percepção e sabermos se estamos caminhando de acordo com os nossos desafios. Paulo perguntou para Jesus, o que queres que eu faça? E qual foi a resposta de Jesus para Paulo? Entra na cidade. Gente, eu fiquei pensando, ele estava no governador do planeta, ele estava no espírito mais avançado, e Jesus não deu a resposta para ele. É porque as respostas não estão prontas, as respostas nós precisamos descobrir. Jesus pediu a Paulo, entra na cidade. E como que a gente pode trazer isso para os dias atuais? Entra na sua cidade interior. Medita sobre a sua vida. Medita sobre as suas atitudes. Qual é o tempo que a gente tem dedicado a nós mesmos? A fazer uma meditação, não é sentar na posição de lótus e ficar fazendo é pensar em nós mesmos. Sair um pouco da correria do cotidiano e numa oração de prece, numa oração, num momento de reflexão, indagar a vida, indagar os benfeitores espirituais, se nós estamos agindo de acordo com os nossos desafios. É a proposta do autoconhecimento, do auto-mergulho, lá da questão 919 do Livro dos Espíritos. Ou seja, as respostas estão dentro de mim. Mas para que eu possa encontrá-las, eu vou ter que fazer esse exercício. E eu tenho feito muito esse exercício, sabe, Robinho? E eu acho tanta coisa negativa dentro de mim, eu acho tanta coisa que eu poderia melhorar, mas eu trabalho com essa sombra, que todos nós temos essa sombra, como um diamante, que nós tiramos da natureza cheio de ganga, cheio de anfractuosidade, cheio de pontas, mas a gente pode limar, a gente pode transformar naquela pedra que mais brilha, porque nós somos luz. Então, como saber se nós estamos caminhando de acordo com os nossos desafios? Tarefa do autoconhecimento, tarefa da meditação, tarefa da oração que nos conecta a Jesus e aos nossos benfeitores espirituais. Porque nós temos um ao nosso lado e fazemos muitas vezes ouvidos moucos. Ele atende pelo nome de anjo de guarda, ou espírito guia, ou aquela pessoa que está do meu lado e às vezes eu ouço a sua voz na minha mente. Ai, que grande ideia que eu tive. Não é sua não, companheiro, é do seu amigo espiritual que está aí do seu lado. E uma outra resposta, que Raul já trabalhou com a gente na CEF, sempre antes de pensar nos desafios, de pensar em que atitudes tomar, medita nas consequências.
Quais são as consequências? Onde esse desafio vai te levar? Se você pensando nas consequências, elas forem nobres, elas forem te engrandecer, engrandecer a sua sociedade, engrandecer a sua família, for fazer algo de produtivo na sua existência, o caminho é bom, o desafio é bom. Mas se de antemão você pensa nas consequências e ainda enxerga nebuloso, nós temos o tempo a nosso favor. Não precisamos agir de chofre ou de supetão. Temos o tempo para meditar, para orar e para saber o momento correto. Se não chegou ainda o momento correto, é porque a gente tem que esperar um pouco mais. Porque o tempo é de Deus, não é o nosso. Um grande abraço, meu amigo. Tem outra pergunta aí, né, Lari? Tem, da Maria Alice. Essa eu vou perguntar e você responde primeiro, depois eu complemento, Tá, se joia. for o caso, né? A gente sabe que Deus é justo, mas quando não conseguimos ver o equívoco na atual existência, ficamos sempre na indagação. Para quê? Minha amiga Maria Alice Pinheiro, nós não precisamos ficar buscando os equívocos. A vida está para cada um de nós como o mais precioso presente que nós temos para vivê-la. Não para ficar buscando causas, porque às vezes a gente busca as causas dos sofrimentos e nós deixamos de viver essa proposta de redenção, essa proposta de ressignificação. Vejo muitos espíritas querendo encontrar a causa, querendo encontrar onde nasceu. Mas eu não preciso ir onde nasceu. Se eu não posso volver atrás, essa frase é do Chico, e mudar o meu presente, que eu tenha a certeza de que eu posso construir agora um novo futuro. Então, que eu tenha essa compreensão, conforme a questão 13 do Livro dos Espíritos, que nos fala dos atributos de Deus. Deus é único, Deus é imaterial, Deus é soberanamente justo e bom. E eu escutava de minha mãe, lá em Itapiruna, meu filho, não cai uma única folha de uma árvore sem que seja da vontade de Deus. Então, se está acontecendo, existe um propósito. Eu não preciso saber por que está acontecendo, mas eu posso, diante daquele propósito, metamorfosear novas atitudes. Porque se eu quero novos destinos, eu preciso mudar as atitudes de hoje. Porque atitudes semelhantes levam a resultados iguais. Atitudes diferentes, ressignificadas, levam a resultados diferentes. Ou seja, eu sou o grande artífice do meu futuro, porque o passado é um hoje que já passou. E o presente é um hoje que ainda não chegou, mas eu já consigo construí-lo desde já. Hoje é o nosso melhor momento. Vivamos. E eu fiquei, além disso, pensando também, sabe, Rafa, lendo aqui essa pergunta da Maria Alice e tentando me colocar nesse lugar, né? Pensando assim nas experiências que muitas vezes nós vivenciamos e quando a gente está muito perto da dor, né? Quando está doendo em nós, porque tem até uma pergunta assim, qual que é a maior dor? E a maior dor é sempre a nossa, porque está doendo na gente, né? Aquela que a gente está sentindo. Então, mesmo que para o outro, às vezes, né, ele tenha um limiar diferente, ele tenha passado uma coisa muito mais desafiadora, mas quando está doendo na gente, né, quando a saudade, por exemplo, é a nossa, eu atendo muitas pessoas que estão na linha de frente do Covid, né, da saúde nesse momento, e que vão ali atendendo, né, de certa forma até se dessensibilizando com o falecimento das pessoas, porque muitos, né, nem consideram como uma desencarnação, como nós sabemos, e vão assim, né, vai sendo mais uma pessoa, porque imagina, você está lidando com isso nessa quantidade, nessa velocidade, que nós vemos é realmente um desafio muito grande, de impotência, de tudo mais que nós sabemos. Mas quando é alguém da equipe, quando é um familiar, quando é alguém conhecido, é sempre diferente. Por mais que a pessoa tenha lidado ali diariamente com dezenas e dezenas e dezenas de falecimentos, quando é alguém mais próximo, é sempre diferente. Então, pensando aqui, né, nessa pergunta da Maria Alice sobre esse ângulo de quando estamos na dor, e por mais que racionalmente a gente saiba, olha, Deus é justo, então tem uma explicação, tem um porquê, tem um para quê,
né, tem um objetivo nessa experiência, como é que eu identifico para que eu tô, mesmo que eu não queira saber o porquê, mesmo que eu não queira ir lá atrás, mas qual o aprendizado? Porque às vezes a gente está na dor e a gente não consegue nem identificar qual o aprendizado, o que que eu tenho a aprender com isso? Eu me recordo quando eu estava grávida da Marina e foram meses muito difíceis, eu fiquei acamada, eu não consegui curtir nada da gestação até quase o sexto mês, não conseguia fazer nada, 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 só passava mal o dia inteiro e eu fazia essa pergunta. Eu falava, beleza, né? Tem um motivo, tem algum aprendizado, tem alguma explicação, mas então, se eu bater um papo aqui com o meu anjo da guarda, eu não estou enxergando o aprendizado, não consigo identificar. Tá tão difícil o negócio que eu não estou identificando. É para aprender o quê? Que eu não estou conseguindo aprender nada aqui. Por que isso, meus amigos? Porque tem processos acontecendo na nossa alma que a gente não tem consciência. Nem todo o aprendizado é um processo consciente. Nem todo o aprendizado é uma cartilha que você vai aprendi, aprendi, aprendi. A dor é uma mestra silenciosa. Os processos vão acontecendo, áreas do nosso ser vão se desenvolvendo, tem processos que vão nos tornando mais fortes moralmente, mais fortes à vida, mais fortes à dor, mais forte à frustração, mais pacientes, mais resignados, sem que a gente faça nada. Basta estar na experiência. É a própria experiência que dá o start desse processo. E quando você está no processo sentindo a dor, você não percebe que está acontecendo, você acha, eu estou igual. Adiantou o quê passar por isso? Eu estou igual, eu estou a mesma coisa, não mudou nada, eu sou o mesmo, não aprendi nada. Aprendeu. Você pode nem ter consciência, mas você aprendeu. Então, mesmo, Maria Alice, que você esteja na experiência agora, ou outra que você passou, e você fala assim, eu não sei para quê. Não sei por quê e nem para quê. Não se preocupa. O processo está acontecendo. O aprimoramento está acontecendo. Tem coisas que a gente só vai perceber lá na frente. Que a gente vai olhar para trás e a gente vai dizer assim, menina, olha só, como aquilo ali me fez sair desse lugar para aquele. Não sei como foi, não sei como aconteceu, mas eu amadureci, mas eu cresci. Mas alguma coisa aqui dentro mudou. E agora, inclusive, quando eu escuto a dor de outra pessoa sobre esse tema, eu escuto diferente, por conta daquela experiência que eu tive, por conta daquela dor que eu tive, que parecia que eu não tinha aprendido nada. E agora, mais distante da experiência, eu consigo perceber que houve um salto ali, que houve um processo ali. Lari, Cessaram, né? acho que cessaram. Pronto. Então, antes da gente fazer a prece, eu vou contar só uma história aqui do Robinho, aproveitando que ele está aqui com a gente, só para o pessoal ficar mais curioso ainda para conhecer quem por acaso não conhece as músicas dele. Eu, Rafa, já era fã do Robinho, né, das músicas dele, já ficava ali no carro ouvindo várias músicas dele, antes de frequentar a CEF. E eu não sabia que o Robinho era da CEF, entendeu? Eu sabia assim, Robson Ribeiro, compositor, conhecia as músicas, voz linda, bababá. Não, para mim não tinha nenhuma associação com a CEF, não sabia nada. E aí comecei a frequentar a juventude, né? A mocidade, lá a gente fala mocidade, lá da CEF, né? Aí eu chego lá no primeiro dia e eu também, detalhe, eu escutava as músicas do Robinho, mas eu nunca tinha visto ele, não sabia como ele era. E aí cheguei lá, né, para conhecer a mocidade, tinha um rapaz tocando uma música que eu sabia cantar, porque era do Robson Ribeiro. E aí eu sentei, Rafa, e fez assim, nossa, gente, como esse rapaz canta bem, esse evangelizador, né? Olha só. E a voz dele parece mesmo com a do Robson Ribeiro. E aí, só no final do estudo, quando alguém falou com ele, Robinho para cá, Robinho para lá, aí eu perguntei assim discretamente: vem cá, aquele moço ali é o Robson Ribeiro? Aí alguém respondeu: é claro, Robinho, não sei o quê. Aí que eu me dei conta que eu estava ali na frente de alguém que eu admirava tanto, desavisada, sem nem saber. Então, quem não conhece ainda, procura no YouTube, porque vocês vão amar. Ó, muito bom.
Lara, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu faço agora as minhas considerações finais, depois você faz a sua e faz a prece, pode ser? Combinadíssimo. Então vamos lá. Eu quero agradecer pelo convite do Grupo Espírita Amor à Verdade, na pessoa da Lúcia, representando a todos os outros companheiros. Quero agradecer a Larissa, que dispôs do seu tempo para estar conosco, dividido os seus estudos, das suas reflexões. Quero agradecer a cada um dos companheiros que estiveram conosco pelas mais diversas redes sociais. Alguns trouxeram as suas participações, as suas dúvidas, mas quero agradecer, sobretudo, a Jesus e a doutrina espírita, porque nós temos um tesouro, e isso eu escutei de Divaldo Pereira Franco, numa sexta-feira, na Concha Acústica da UERJ. Ele, no seu vigor doutrinário, mais de 70 anos de pregação espírita, hoje, gente, ele já tem 93 anos, caminhando para 94. E ele disse assim: quem encontrou o espiritismo não encontrou o mapa do tesouro, encontrou o próprio tesouro. Então, que cada um de nós possamos usufruir desse tesouro, nos valer desse tesouro para ter um olhar diferenciado sobre a vida. Porque existem os problemas? Existem, mas os problemas são pontes para dias melhores. Existem as dificuldades que chegam no coração de cada um de nós e nós sabemos que dói, mas que nós não percamos a esperança. Porque nós temos uns aos outros, nós temos Jesus, nós temos os benfeitores espirituais e nós temos aí uma grande ferramenta para trabalhar. Essa ferramenta chama-se amor. Porque nos diz o poeta parnasiano Olavo Bilac, num dos seus belos textos, que ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para vê-las muita vez desperto, e abro as janelas pálido de espanto, e conversando com elas toda noite enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e vindo o sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que elas dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama tem ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Na metáfora do poeta parnasiano, quem ama é capaz até de ouvir as estrelas, e essas estrelas são os nossos amigos espirituais. São os espíritos celestes que vêm impulsionando a nossa terra para dias melhores. Não percamos o nosso passo. Não percamos o brilho nos nossos olhos. Sigamos em frente, sigamos em paz, que essa lei, justiça, amor e caridade, seja uma divisa para que nós amemos, respeitemos e trabalhemos cada vez mais. Um beijo e até a próxima. Muito obrigada aqui pela companhia desse amigo querido, Rafa. Muito obrigada pela companhia de todos vocês no chat, pelo convite que nos foi feito. Espero um dia ir presencialmente a Itaperuna. Esse dia que seria presencialmente, não pôde ser, mas um dia, com certeza, não nos faltará essa oportunidade. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, sentir a presença desses benfeitores que nos acompanham sempre, que nos convidam a confiar, esperançar. E lembremos-nos também, nessa homenagem ao dia de amanhã, em que recebemos o Livro dos Espíritos aqui na Terra, que possamos nos lembrar também das palavras de Casimiro Cunha, quando ele nos disse, pela mediunidade de Chico Xavier, que o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia por toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte portentosa de contemplação compassiva, derramando por toda parte o conforto da água viva. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Diante da tempestade, meus amigos, das ondas revoltas do mar da vida, que os nossos olhos estejam fixos nos olhos do nosso mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus.